Alguém aqui conhece ou já ouviu falar do termo cultura do cancelamento? Raquel, algumas pessoas ergueram a mão. Eu vou ler uma reportagem como uma introdutória sobre este assunto, que eu gostei muito de vários artigos que eu li. É de uma jornalista chamada Mari, da CNN. Ela fez um estudo sobre este tema, e eu vou ler o começo do artigo dela, as primeiras palavras que ela colocou. Todo mundo está comigo aqui? Mesmo não tendo um episódio específico de origem, a cultura do cancelamento parece ter tido início com a mobilização de vítimas de assédio e abuso sexual no movimento MeToo, que ganhou visibilidade e levou alguns poderosos da indústria do entretenimento nos Estados Unidos aos tribunais em 2017. Mas o que surgiu como um movimento para expor um problema acobertado há anos, se transformou em uma intensa busca por cancelar pessoas e empresas em redes sociais por eventuais erros cometidos no presente ou no passado. 2020 já tem uma extensa lista de cancelados, e é possível que injustiças tenham sido cometidas na busca por justiça. Mari, me ajuda. Eu achei que você ia ter que chamar a Natália. Natália. Natália, te vi hoje, hein? Você foi lá na loja, hein? Vou te cancelar hoje. Amém. Esse é o tema que nós vamos trabalhar por este mês. A cultura do cancelamento. E é bem provável, eu não vou enfatizar tanto Jesus nessa pregação como eu gosto, porque provavelmente o pastor Igor vai fazer o fechamento sobre a cultura cancelada em Jesus. Então no último sábado nós vamos ter um fechamento de tudo que está sendo dito por esses dias. Eu queria que você compreendesse junto comigo então esse tema, que ele surgiu com algo relevante, ele surgiu com uma boa ideia, mas ele ganhou força nas redes sociais, e alguns artigos vai dizer que esta temática, ela pode ensinar algo a todos. Eles vão dizer que pode ser algo bom, a cultura do cancelamento, porque se pega algo que está fora da métrica, da cultura, e de alguma maneira está fazendo mal a algumas pessoas e tenta ajustar isso. Só que talvez essa forma como foi criada, ela não ganhou tanta força, mas tem o lado positivo da cultura do cancelamento, que é o que eu tenho o dever de apresentar para você. Porque se uma pessoa está influenciando negativamente outros, e você compreende que é errado, e um grupo de pessoas compreende que é errado, é certo que, se estiver errado, essa pessoa deve ser paralisada, ou você deve deixar de apoiar, de afirmar que aquele conteúdo, de seguir esta pessoa, de praticar os ensinos dessa pessoa. Essa é uma forma que o cancelamento pode ajudar. Mas nem todos os artigos, ou na sua maioria, vai dizer que é positivo. A maioria dos estudos vão dizer que a cultura do cancelamento, ela acontece de forma negativa. E por que isso? Porque as pessoas usam o seu ponto de vista para julgar alguém. E nós sabemos que o ser humano, ele não é perfeito. O ser humano, ele é falho. Então, Mateuzinho, quando você pega o seu ponto de vista e julga uma causa, nem todos podem compreender o que está acontecendo. E nós estamos nesse meio de pessoas que se acham no direito de julgar alguém, de punir alguém por não concordar com essa pessoa. Por apenas uma diversidade, um conflito de ideias, as pessoas acham que pode cancelar alguém. Talvez até aqui tenha ficado confuso um pouco para você a cultura do cancelamento, mas este termo eu quero sintetizar para você, resumir assim: foi criado com uma boa intenção, mas se banalizou nas redes sociais.
cultura do cancelamento foi criada com uma boa intenção, mas dentro da internet, onde é um mundo muito sem regras e leis, as pessoas começaram a usar ele de maneira errada, julgando o que eu gosto e o que eu não gosto, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, diante do meu ponto de vista. E no decorrer do que eu for pregando aqui, você vai entender por que o ponto de vista pode ser desfavorável a um e favorável a outro, mas pode não ser justo em ambas as partes. Vocês estão me entendendo? O que não mudou de tudo nessa relação é o ódio entre o bem e o mal. Sabe, é entre as pessoas que querem fazer os seus julgamentos, as pessoas que acham que ela tem a razão, ou por ódio ela quer paralisar alguém. Então essa relação não mudou. Pessoas bondosas, elas ficam ali na espreita, porque pessoas que são maldosas, elas vão lutar contra alguém que está fazendo bem. A pessoa maldosa, ela quer cancelar aquilo que ela acha que não está certo, ou que está fazendo bem da maneira que ela não acha que é correto. Então, se ela não tem bondade no coração dela, ela expressa de alguma maneira isso. Já pessoas bondosas, elas procuram amar as outras pessoas, mesmo que a ideia ou a situação em questão seja desfavorável a ela. O respeito mútuo é que traz um entendimento melhor de tudo isso que nós estamos falando. No Sermão do Monte, em Mateus 5, 43 a 44, Jesus trata comigo e com você, dizendo que nós devemos o quê? Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então, o jovem está muito nessa vibe de ser cancelado. Entrou por um tempo, bullying, isso, aquilo, e eu sou excluído, e ninguém aceita a maneira que eu sou, que eu me comporto, e os meus gostos não são entendidos, meu pai não me entende, as minhas vontades, e esse é um assunto atual. Mas sabe, se você acha e você está na sua razão, como você acha que está na sua razão, você precisa amar essas pessoas, você precisa orar por elas, é o que a Bíblia nos ensina. Mas eu quero elucidar essa noite 3 histórias bíblicas. Eu quero destacar para você 3 personagens bíblicos que seguiu Jesus, que foi fiel aos princípios de Jesus, e a sociedade buscaram de todas as formas cancelar eles. Pessoas pagaram com a vida, foram canceladas com a própria vida, porque não desistiram de falar de Jesus. E nós vivemos em um tempo onde está essa guerra entre o bem e o mal, e nós estamos com medo, o que vai acontecer com a igreja, a perseguição, isso, aquilo. Eu te digo, na história das Escrituras, na história bíblica, na história da humanidade, as pessoas que seguiram Jesus sempre foram contra a cultura, e de alguma maneira tentaram cancelar todos aqueles que se dedicaram a seguir Jesus. O primeiro personagem que eu quero destacar aqui com você essa noite é Estevão. Estevão era um jovem. Estevão estava ali na igreja e ele acompanhou Jesus, sabia dos relatos de Jesus, e ele procurou seguir o seu mestre. O jovem Estevão, a Bíblia vai dizer que ele estava cheio de fé, de poder, que ele fazia prodígios, maravilhas. Atos 6, abre a sua Bíblia em Atos 6, 8. Aqui no Atos 6 começa a história de Estevão e vai até o 8 ali, tem outros relatos, e eu vou fazer alguns pontos da história dele, mas depois você deve estudar ela com clareza aí na sua casa, com mais tempo, para que você compreenda da melhor maneira. O jovem Estevão, Atos 6, 8, vai dizer assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão estava fazendo prodígio e grandes sinais. Vocês estão comigo?
Alguém que está fazendo bem, ele pode ser uma pessoa que vai receber elogios, que vai receber apoio. Mas nós vemos na Escritura que pessoas que estavam fazendo bem, muitas vezes elas foram censuradas. Jesus estava fazendo bem na humanidade, e mesmo assim ele foi censurado. Estevão estava fazendo bem na sociedade. Um homem que cuidava das ações sociais, o Vitinho daquela igreja, que cuidava dos órfãos, das viúvas, que visitava os moradores de rua, sabe, Estevão era essa pessoa. Você só vê relatos da bondade do trabalho de Estevão, mas mesmo assim, Estevão estava sendo cancelado pela cultura da época. Pensando nas redes sociais, onde esse termo ganhou muita força, nós vemos que se é uma pessoa quietinha, que não está fazendo nada, dificilmente ela vai ser atacada. Mas uma pessoa que está fazendo algo, que está em movimento, ela vai ser um alvo muito mais visto. Então, você que serve Jesus, se você continuar aí nessa vibe de ficar dormindo na hora do culto e tal, e desligado, está tudo bem para você. Não vai mudar nada na sua história. Se houver uma perseguição, você vai se esconder, vai ficar neutro aí, entende? Mas se você está em movimento, se você está fazendo algo por Jesus, cara, se você tem vontade de mudar a história de alguém, se você inflamar essa sociedade indo contra a legalidade que ela prega, você vai ser um alvo. As pessoas vão te censurar, vai tentar te calar. E agora você precisa saber de que lado. Sim, de que lado você vai estar. Estevão não mudou de lado. Estevão ficou evidenciado. Sabe, Estevão ficou firme. Talvez as suas ideias vão gerar conflitos de interesse. Aquilo que você carrega, aquilo que você prega, não vai ser bem-vindo dentro da sociedade por esse novo tempo, por esses novos anos que vem à frente. Aquela santidade, aquela pureza que só você tem, as pessoas vão contra isso. Mas está tudo bem, é só uma cultura que cancelou Jesus, que cancelou Estevão. É só uma cultura que vai buscar cancelar quem é você. Mas eu quero te lembrar essa noite, que mais de 2000 anos se passaram, e ninguém apagou o que Jesus fez na história. Sabe, ninguém vai apagar a história que você construir nessa terra, se ela estiver pautada em Jesus. Ninguém consegue apagar a história de Estevão. Ninguém consegue. Estevão continuou, ele estava em evidência por realizar a obra de Deus. Mas havia alguns grupos partidários ali que não concordavam com o que Estevão estava fazendo. Então um grupo de pessoas se uniram e decidiram cancelar Estevão. Atos 6:10 vai dizer assim: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. As pessoas não podiam suportar a santidade de Estevão, a essência que ele carregava, o Espírito Santo brilhando nele. E é isso que você tem, jovem, é isso que você carrega. E a sociedade, de alguma maneira, buscou cancelar ele. Sabe o que acontece hoje? Quando você vai lá e pega um comentário, e entra lá e cancela uma pessoa na internet, muitas vezes você não conheceu a essência daquela pessoa. Muitas vezes você não analisou a raiz do problema. O que acontece hoje? Eu quero ser mais claro para você. O que acontece hoje na internet? As pessoas fazem um recorte de um vídeo, daquilo que condena toda uma história de uma pessoa. A pessoa não tem mais direito de errar, ou ela não pode mudar, ou se a opinião dela não favoreceu a maioria, pega-se esse recorte de vídeo e cancela essa pessoa. E sabe, isso não mudou, porque isso aconteceu lá dentro da história de Estevão. A maioria
das pessoas não analisa a real situação. Você vai entrando e fazendo as suas escolhas, influenciado por pessoas que você nem conhece. A internet é esse mundo que você vai lá e faz o que quer, e ninguém está te vendo do outro lado. Mas na real, isso aconteceu na vida de Estevão e acontece todos os dias. Acontece todos os dias. Versículo 11 vai dizer assim: então subornaram alguns homens. Repita comigo: subornaram alguns homens, para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. 12. Atiçaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas. Escute isso. Eu li um pedacinho do 13, Mari. Escute isso que eu estou dizendo para você. Um grupo de pessoas não gostaram do que Estevão estava vivendo. E eles pegaram um pedaço da fala de Estevão, recortaram e foram lá e colocaram para algumas pessoas e falaram: olha, isso está errado, isso não tem a ver com o Evangelho. Ninguém levou em consideração o que Estevão fazia, as pessoas que ele ajudava, como ele se dispôs na obra de Deus. Não, eles pegaram um pedaço da história, uma fala de Estevão, recortaram e buscaram cancelar Estevão na sociedade. Sabe o que aconteceu? Eles subornaram pessoas. Escute o que eu estou te dizendo. Hoje ninguém precisa nem te subornar. Você vai por uma simples falta de conhecimento. Você não analisa uma história, um fato. Você vai dando a sua opinião da maneira que você acha que é o certo ou é o errado. Você entra num complô, como essas pessoas aqui entraram. Eles mentiram, eles fizeram um complô com uma mentira, porque eles distorceram uma fala de Estevão. Vocês estão comigo? Agora olha o versículo 12 como começa. Eles dizem: atiçaram o povo. O que é atiçaram? Talvez aí na sua versão vai dizer excitaram, incitaram o povo. Sabe o que eles fez? Eles pegaram um grupo de pessoas e começou a falar: vamos para o meu lado, vamos fazer isso, vamos falar que Estevão não presta, vamos falar que Estevão tem que ser condenado. E eles começaram a influenciar toda uma multidão para cancelar Estevão. Ontem você não veio na vigília, mas você precisava estar aqui conosco. Foi um tempo muito bom que nós tivemos aqui. E eu falei sobre isso. Eu falei sobre o poder de influência. Você é uma pessoa, você, Igor, Vini, vocês são pessoas influenciadoras. Ou você está influenciando alguém, ou você está sendo influenciado por alguém. Essa é a realidade do mundo. Você vai sair daqui hoje e vai comer algo, vai comer um lanche influenciado por alguém. A pessoa que come pouco, ela vai lá, quer um lanche no sabor. Mas sabe o gordinho vai falar: mano, Mateus come um lanche ali em tal lugar, porque, mano, é bruto. O cara não está nem preocupado com o sabor, velho. O que ele está preocupado? Com o tamanho do lanche, com o recheio, que satisfaz a fome dele. E assim, do seu ponto de vista, você influencia alguém. Eu falei, o Igor, ele influenciou a minha vida sem ele saber de nada. Ele estava fazendo uma caminhada, estava lá, na Rua do Fico, ouvindo, não posso falar o que você estava ouvindo aqui agora, estava ouvindo aquelas músicas lá, tá ligado? E aí, eu vi ele, falei: o Igor mudou, velho. O Igor mudou a alimentação dele, o Igor mudou isso, mudou aquilo, agora está fazendo exercício todo dia, mudou os hábitos dele. Eu preciso mudar também, cara. Senão, daqui uns dias, né? Ninguém vai mais me aguentar, não vou passar na porta, preciso parar com isso. Então ele me influenciou de alguma maneira. Eu vi ele caminhando, ele nem me viu. Sabe, nós estamos sendo influenciados e sendo influenciados também.
Isso é natural. Nós demos exemplo dos meninos da academia, né? Você começa a entrar naquele grupo, e aí um te indica o anabolizante, o outro, não estou brincando, o suplemento e tal. O João não está aqui para confirmar, mas é verdade. Aí a pessoa, sabe, você entra naquele mundo, cara. Você entra num mundo que os influencers estão dominando você. Você precisa saber disso. Você tem que ter clareza. Você tem um manual da vida que chama Bíblia. Mas se você se deixar levar, você vai ser manipulado pelas pessoas. Escute essa palavra que eu vou te dizer, preste muita atenção. Todos nós estamos sendo influenciados diariamente. E sabe o que as pessoas fazem? Elas usam eu e você para uma massa de manobra. As pessoas usam eu e você para uma massa de manobra. Elas colocam o desejo delas e ajuntam o máximo de pessoas possíveis para que o desejo dela seja realizado. O que aconteceu aqui com Estevão? Que eles incitaram a multidão. Eles foram lá e convenceram a multidão a ser contra Estevão. E a multidão, ninguém quis saber qual era a raiz do problema. Ele pegou um recorte da fala de Estevão e disse: olha, isso daqui Estevão falou, e vamos cancelar ele por isso. Massas de manobra. Sabe o que está acontecendo hoje? Partidariamente, um monte de massas de manobra. A pessoa vem falar comigo, eu já falei com vocês sobre isso. Vamos falar de política, me chama no particular e vamos se entender, vamos conversar. Aí a pessoa defende alguém que ela nem sabe as pautas, e o outro condena o outro que ela nunca leu as pautas também. Ah, por quê? Porque eu vi, porque eu falou, mas está lá escrito, ninguém leu. Eu quero te despertar, jovem, por favor, para de ser levado pelas massas de manobra. Ah, porque eu falou que eu tenho que namorar, outro falou que eu tenho que casar, outro falou que eu tenho que ser missionário, outro falou... Todo mundo fala o que quer, cara. Todo mundo fala o que quer. Mas sabe quem tem que direcionar a sua vida? Só tem uma pessoa. Como que ela chama? Ah, por favor, se você sabe, por que você não vive? Só tem uma pessoa que pode direcionar sua vida, se você reconhece quem é Jesus. Essa pessoa se chama bem alto. Somente o Espírito Santo deve direcionar e manobrar a sua vida. Vocês estão comigo? Talvez você já cancelou alguém que você nem conhece a completude dos fatos, que você nunca soube a real da história, e talvez depois que você o fez, você quis se arrepender, mas já era tarde. Aquelas pessoas incitaram a multidão, elas manobraram a multidão para que eles cancelassem Estevão. E sabe, Estevão não teve uma segunda chance de se explicar. Ele foi cancelado totalmente, a ponto de morrer. Sabe, muitas vezes o assunto nem é do seu interesse, você nem reconhece a causa, mas por um impulso da multidão, de um influencer, você vai lá e toma uma atitude. Cuidado, jovem, porque ali está havendo uma disputa que às vezes nem convém a você. E sabe o que eu quero dizer para você? Você já parou para pensar, e se a pessoa que estivesse sendo cancelada fosse você? Porque é muito fácil cancelar, mas se a pessoa, Mateuzinho, que estivesse sendo cancelada fosse você, se você fosse a pessoa da vez a sofrer as consequências da cultura do cancelamento, como você reagiria? Como seria para você? Como você falaria com essas pessoas, Maria? Como? Talvez você é cancelado na sua família, na sua escola, talvez você é cancelado lá no seu trabalho. Isso está entronizado na cultura, está interiorizado nas pessoas. E se você fosse o cancelado? Eu só tenho algo para te dizer esta noite, mediante a palavra de Deus, primeiramente. E esse algo é: ame os seus inimigos. Sabe o que Estevão disse? Ele disse assim: Pai, não os condene por este pecado. Ah, por favor,
Atos 7, 59 a 60. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Quando você sofrer com a cultura do cancelamento, você precisa perdoar as pessoas que estão te atacando. E pense nisso, cara. Se você for atacado por algo justo, pense nisso. É que você é uma árvore que está sendo frutífera. Ninguém vai tacar pedra em quem está neutro lá, quem não está em movimento, quem não está fazendo nada. Se você não der frutos, ninguém vai te atacar. Mas Estevão, ele foi apedrejado, porque era uma árvore frutífera. Porque era alguém que se posicionou em defender os princípios bíblicos. Alguém que lutou pela verdade que é Cristo. Sabe, no fim de tudo, é só uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Mas sabe, você vai ser influenciado na vida. E eu queria te perguntar, de que lado você vai ficar? Eu tentei influenciar 100 pessoas para estar aqui hoje, mas não vieram nem 10. Não é fácil influenciar alguém pelo lado bom, mas se é algo que é ruim, as pessoas vão e se dedicam, porque é apenas uma guerra espiritual, de luz e trevas. Vocês estão me entendendo? Primeiro cancelamento que eu coloquei aqui para nós na história foi do jovem Estevão. E sabe, Estevão foi cancelado por uma causa justa, e sendo por uma causa justa, a morte de Estevão, o cancelamento de Estevão, ainda gerou vida. Porque o segundo cancelamento que eu quero colocar esta noite aqui para nós, o segundo personagem que sofreu cancelamento cultural, é Paulo. Ainda como Saulo, ele estava ali, quando Estevão estava sendo apedrejado. Atos 7, 58 vai dizer que, sabe, as vestimentas, a capa de Estevão foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo. A cultura tentou parar Jesus, mas não conseguiu. A cultura tentou parar Estevão, mas não conseguiu. A própria pessoa que estava lá cancelando Estevão, perseguindo Estevão, foi aquela que reconheceu que valia a pena se entregar por Jesus. Quando você é fiel até o fim, há pessoas que vão olhar para você, mesmo que pareça que você esteja fora do ritmo, você esteja descolado, que você não está na vibe, no momento. Escute isso, se deixe ser cancelado, porque de alguma maneira você vai estar sendo aprovado. A terra pode te parar, mas os céus vão te guiar. O céu sempre vai estar te guiando. O Espírito Santo sempre vai te dar a direção. Saulo, você conhece a história de Paulo, de Saulo, o encontro real que ele teve com Jesus, como a história dele mudou, e os fatos dizem, pós este acontecimento de Estevão, que Paulo, como ele teve a vida transformada, e Paulo passou a lutar pela causa do Evangelho. Paulo começou a lutar e ter uma posição que mudou a história dele. Escute, ele se posicionou. Se antes ele estava numa perseguição, e ele estava numa influência errada, sabe o que acontecia? Paulo, ele era subsidiado pelas autoridades. Paulo tinha o apoio das autoridades. Se você estiver no caminho errado, a cultura vai te apoiar, as próprias autoridades podem te apoiar, mas você precisa ter essa visão em mente. Paulo, Atos 9 vai dizer, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho,
tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Paulo pediu carta, Paulo foi atendido, Paulo tinha o apoio da massa. Mas sabe, Paulo não se conteve com isso. Paulo resolveu mudar de lado. Talvez você esteja andando daquele lado lá, que todo mundo te apoia. Mas se você vir aqui, sabe, eu vou falar coisas aqui que vai contra talvez o que você acha que é certo, contra o seu ego, contra as suas vontades. Mas eu posso te afirmar, eu só vou te falar aquilo que está dentro da Bíblia Sagrada. E se isso te confrontar, é porque o Espírito Santo está te incomodando para que você venha para o outro lado. O cancelamento na vida de Paulo aconteceu de várias maneiras. Então Paulo, ele vivia com apoiadores. E quando ele resolveu seguir verdadeiramente o Evangelho, a cultura do cancelamento entrou em ação para paralisar Paulo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? O primeiro cancelamento da vida de Paulo foi logo que ele se converteu. Logo que ele começou a andar com Jesus, logo ali a cultura já viu que realmente ele tinha mudado de vida e começou a cortar todas as regalias que ele tinha e começou uma perseguição à vida de Paulo. Atos 9, 23 vai dizer assim: decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Vocês estão comigo? A cultura do cancelamento não está brincando com você. Se eles não puderem te parar, vai chegar um ponto que essa cultura vai buscar te matar. Essa é a realidade que nós vivemos. Não é um conto de fadas, é as Escrituras, é uma realidade. Sabe para que você está se preparando na vida? Ah, eu quero um avivamento, para quê? Você está disposto a morrer, a ser cancelado pelo Evangelho? É isso. O cancelamento faz, ele procura matar e paralisar as pessoas. 24, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. 25, mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Eles fizeram um plano para matar Saulo. Ao descobrir, ele conseguiu fugir num cesto. Mas veja, a cultura do cancelamento estava ali trabalhando contra ele. E Paulo conseguiu fugir, mas a cultura do cancelamento não fugiu de perseguir Paulo. Quando ele chegou numa cidade, ele foi atrás de abrigo. E ele foi atrás de abrigo ali com os discípulos de Jesus. Meu Deus, acho que o negócio vai piorando agora. Paulo foi a Jerusalém. E Saulo procurou, eu estou falando Paulo e Saulo, mas vocês estão me entendendo, né? E Saulo procurou ajuda nos discípulos de Jesus. Sabe onde Saulo procurou ajuda? Saulo procurou ajuda na... Vocês estão comigo? Saulo procurou ajuda onde? Mas sabe, a cultura do cancelamento é tão forte, que às vezes ela pode agir até dentro da igreja. E eu não culpo aqueles discípulos, porque eu quero que você preste atenção nisso. Saulo tinha um histórico. E aquele histórico fazia com que a cultura do cancelamento tivesse forças para agir contra ele. Por isso que é muito importante que você cuide da sua vida, que você tenha um bom exemplo, que você se guarde. E Saulo ali sendo perseguido, os discípulos não puderam ajudá-lo, porque os discípulos tinham medo dele. A palavra de Deus vai dizer, quando chegou a Jerusalém, 26, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham, vamos, todo mundo comigo para acordar. Chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham, você aí de casa, porém todos tinham, eu não ouvi ninguém de casa, mas eu ouvi uns 3 daqui, foi muito bom, foi muito bom. As pessoas tinham medo, por quê? Por causa do histórico dele. Escute o que eu vou te falar aqui. Talvez você chegou hoje na igreja, talvez meio novo, e sabe, talvez você não vai ter a recepção que você gostaria de ter. Mas as pessoas aqui às vezes também são receosas e têm medo, porque você vem de um mundo
que confronta a ideologia de quem está dentro da igreja. E está tudo bem por isso, porque se a conversão sua for real, o Espírito Santo vai direcionar de alguma maneira pessoas a te ajudar. Vocês estão comigo? Versículo 27. Mas, por favor, me ajuda. Mas, para todo Saulo existe um. Para todo Saulo existe um. Só esse lado aqui vem no culto hoje. Obrigado, gente. Para todo Saulo existe um. Escute o que eu estou te dizendo essa noite. Cultura do cancelamento. Influencers. Eles vão te puxar ou para um lado ou para o outro. Dentro da igreja, as influências vão te puxar para um lado ou para o outro. De que lado você vai ficar? Daqueles que vão condenar alguém que Jesus quer restaurar? Ou você vai estar do lado daqueles que entenderam que Jesus ama essa pessoa e quer lhe dar uma grande oportunidade? Sensibilidade. Nós precisamos voltar a ter sensibilidade para que a cultura do cancelamento não nos influencie para matar pessoas. Por favor. Se nós conseguirmos entender isso essa noite, vale muito a pena o Evangelho de Cristo. Nós não podemos matar pessoas. Nós precisamos se comportar como Barnabés, que estão à procura de verdadeiros Saulos pela vida. Já conhecido, Saulo se torna Paulo, e ele continuou defendendo a causa de Cristo. Sabe o que aconteceu com Paulo? Ele continuou defendendo os princípios de Jesus. Então, novamente, ele foi perseguido. Atos 14, 19, vai dizer que novamente, influencers pegaram e instigaram a multidão para que cancelassem Paulo. Atos 14, 19, entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões. Repita comigo: instigando as multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando o por morto. Sabe onde você apedreja pessoas hoje? Na internet, com as suas falas, dentro de uma cultura do cancelamento. Naquele tempo, deram tantas pedradas em Paulo, a ponto de reconhecerem ele como alguém morto. Às vezes as pessoas tomam tantas pancadas na internet, que elas podem chegar à morte. A cultura do cancelamento já levou pessoas ao suicídio. Isso é uma realidade na nossa região, na nossa cidade, não é lá no outro país não. Escute o que eu estou te dizendo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, com essas massas de manobra que levam a multidão para um lado e para o outro. Eles apedrejaram Paulo a ponto de acharem que ele estava morto. E toda a semelhança com Estevão, que também instigaram a multidão. Outras versões vai dizer, convenceram, conseguiram o apoio da multidão. Preste atenção nessa frase que eu vou te dizer, por favor. Preste atenção aqui comigo. Não se faz um cancelamento sozinho. Ninguém consegue cancelar uma pessoa sozinho. É necessário a multidão. É necessário mais pessoas que concordem com o ato que está sendo praticado. Então você precisa tomar muito cuidado para não entrar nas massas de manobra. Paulo foi cancelado. De alguma maneira tentaram cancelar Paulo. E sabe, Atos vai finalizar dizendo que ele ficou ali na casa dele, pregando o evangelho livremente, mas limitado por uma prisão domiciliar. Ele não tinha internet da casa dele. A cultura do cancelamento, de alguma maneira, ela vai agir para te paralisar. Ela vai te censurar. Isso não mudou. Atos 28, eu finalizo a história de Paulo lendo para você. 28, 30. Amém? Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa,
que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referente ao Senhor Jesus, sem impedimento alguns. Sabe, dentro da casa dele, ele estava ali dentro da casa dele. Eu quero falar para você sobre um terceiro cancelamento. Eu só finalizei a história de Paulo, viu, Mateus? Vou demorar umas meia hora ainda. Fica comigo aqui, não foge não. Eu quero falar para vocês sobre um terceiro cancelamento. A equipe de louvor já estava vindo me terminar. Fizeram isso que você, né, Vitinho, um dia, né? Também você estava, né? Mas eu já estou quase, Igão. Terceiro cancelamento. Pode ficar por perto aqui, galera. Vocês estão comigo? Aqui eu quero destacar Pedro. Então, primeiro, Estevão. Segundo, Paulo. E por terceiro, Estevão. Pedro. Era só para ver se vocês estavam. Pedrão, porque muitas vezes nós relacionamos Pedro com a igreja, até por causa do versículo de Mateus 16, 18, que fala que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. O cancelamento é uma realidade na vida de igreja. Presta atenção nisso, os meios e as maneiras podem ser diferentes, mas as causas permanecem. Natália, estou sentindo você um pouquinho longe comigo hoje. A Nath aqui da frente, você está um pouquinho longe. Fica comigo aqui, ó. Os meios e as maneiras podem ser diferentes, mas as censuras permanecem. Entende? O cancelamento, gente, continua na igreja. Nós entramos numa liberdade gospel que nós esquecemos disso. Que é bonito ser crente, mas é bonito ser crente moldado à cultura da época. Se você for ser crente como Jesus, como a Bíblia nos ensina, as censuras vão aparecer a você. A cultura do cancelamento é uma realidade. Em Atos 5, 28, a palavra de Deus vai dizer: que Pedro, eles estavam ali sofrendo com a cultura do cancelamento. Pedro e os discípulos estavam sendo perseguidos por amor a Cristo, e eles foram presos. Eles foram presos nesse episódio aqui. E aí eles saíram e foram levados ao sumo sacerdote. Mas eles não saíram porque arrombaram, não, porque o anjo do Senhor foi lá e tirou eles de maneira milagrosa. E sabe o que ele fala? Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinem nesse nome? A cultura do cancelamento disse para Pedro ali: pare de falar sobre esse tal Jesus, pare de ensinar sobre Jesus. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinem nesse nome? A censura ao nome de Jesus é uma realidade. Os discípulos de Jesus passaram por isso. Eu e você como igreja vamos passar por isso. Seja no nosso ambiente familiar, seja na escola, jovem, seja na sua faculdade, você vai passar por isso. Eu passei por isso na universidade, na faculdade, você também vai passar. Mas você precisa permanecer firme. Os discípulos tinham acabado de sair de uma prisão. Sabe, eles estavam acusando os discípulos ali, mas eles estavam com medo, porque havia uma obra milagrosa sobre a vida deles. E aí Pedro fala com toda sensibilidade, com todo respeito às autoridades, e ele fala uma das frases mais lindas, que eu e você pode carregar nessa noite. Versículo 29, ele vai dizer, ele vai afirmar: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Pedro fez uma exploração, falou ali com as pessoas que estavam acusando ele e disse: eu não posso parar, porque para mim é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Quantos aqui essa noite teriam condição de dizer, diante de uma perseguição ferrenha, que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens? Sabe o que Pedro fala em outras versões? Ele fala assim: julgai
entre nós. Sabe, faça uma análise do que está acontecendo aqui. Você acha que eu devo parar de falar de Jesus, aquele que acabou de me tirar de dentro de uma cadeia sem abrir nenhuma porta? Ah, por favor. Pedro foi eletizado com as autoridades, e elas entenderam o que Pedro estava fazendo. E ele fala no 30, Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, penduraram no madeiro. 31, Deus porém com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador. Vamos para o 32, e nós somos testemunhas. Nath, nós somos o quê? Testemunhas. Vocês estão comigo? Será que você é mesmo uma testemunha de Jesus? Será que diante da cultura do cancelamento, das autoridades, das pessoas, dos influencers, das manobras que existem, você pode dizer, eu sou um discípulo, uma testemunha de Jesus? 33, eles porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam, pô, me ajuda, não está lá? Pô, 33, Mari, me ajuda, Brasil, tem que acabar a pregação. Eles porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam, desse lado aqui, por favor, me ajude, todo mundo junto, e queriam matá-los. Você aí de casa, você está compreendendo o que eu estou dizendo essa noite? Eu só estou expondo as Escrituras, que aqueles que seguiram Jesus fielmente, eles foram cancelados pelas culturas, eles foram perseguidos, a ponto de todos incitarem a multidão para matá-los. E o que você espera da sua vida, meu caro jovem? O que você espera da sua vida? Eu quero deixar uma pergunta para você esta noite. Vocês estão comigo? Está comigo, Igor? Está comigo você aí de casa? Presta atenção nessa pergunta. Por qual causa eu mereço ser cancelado? Eu quero que você pense nisso por um instante. Estou terminando aqui. Eu quero que você pense nisso por um instante. Por qual causa você merecia ser cancelado hoje? O que você está indo contra a cultura do mundo, que as pessoas vão olhar e falar, vamos parar esse jovem, vamos cancelar este jovem, vamos dar um jeito de parar esse jovem, que está influenciando todo mundo a seguir essa cultura que fala sobre Jesus. Qual é a causa que você carrega, que a sociedade pode te cancelar hoje? O cancelamento diante do mundo é uma realidade do cristianismo. Sabe, eu deixei Jesus para o último dia da série, porque o Igor vai falar mais sobre Jesus. Jesus foi talvez a primeira e grande pessoa a ser cancelada na história. Claro que todos os profetas foram, mas para nós Jesus é a maior referência de cancelamento da história. E eu te dei mais 3 exemplos. Eu falei com você sobre Estevão, sobre Paulo e sobre Pedro. Pedro continuou sendo perseguido, os apóstolos, os discípulos também. Vocês estão comigo? Esses heróis, eles representaram e sustentaram nossa bandeira até aqui. Escute isso. E você? A bandeira de Jesus está nas minhas mãos, está nas suas mãos. Não tem outra pessoa responsável por continuar a carregar a bandeira do Evangelho, a continuar a defender as causas do Evangelho. Não tem outra pessoa. Está diante de mim e de você, ou influenciar as pessoas a Cristo, ou deixar ser influenciado por uma cultura de cancelamento. O inimigo não parou de trabalhar.
Ele não para de colocar distrações mediante a igreja. É um tempo que os jovens estão se perdendo diante de tantas causas e ideologias, mas não tem uma causa justa para ser cancelado por amor a Jesus. Nós precisamos voltar e se apaixonar novamente por uma causa justa chamada Jesus Cristo. Eu te pergunto, meu jovem, você vai continuar, sem essa responsabilidade de igreja, sem defender Jesus, buscando todos os dias ser aceito na terra, ser homenageado na terra, ser glorificado na terra, estar bem com os povos da terra, e se esquecer o lugar real que você deveria ser aprovado? Do que adianta você ser aprovado na terra e reprovado nos céus? Do que adianta você conseguir tudo na terra e ser cancelado nos céus? De nada vai adiantar. O que eu te proponho na sua vida é que você seja cancelado na terra, que você seja cancelado por esta cultura, mas que você seja aprovado nos céus, que você seja validado nos céus, que você seja reconhecido nos céus, que você, jovem, seja confirmado nos céus, que aquele dia você chegue lá e seu nome esteja lá. Mas não vai adiantar, se você for aprovado na terra, não tem como você ser aprovado nos céus. A cultura está aí para cancelar Jesus Cristo. E eu te chamo nessa série a você escolher ser aceito nos céus, ser aprovado nos céus, ser uma pessoa confirmada nos céus. A cultura está aí, e é você quem vai decidir de que lado você vai ficar. Ontem o Marquinhos falou isso na vigília. Talvez nós buscamos tanto reconhecimento na terra e se esquecemos que a nossa maior autoridade vem dos céus. Vamos orar. Sabe, a decisão está nas suas mãos. Não tem o que eu fazer por você. É você que vai tomar a decisão de que lado você vai ficar da influência. De que lado você vai ficar das massas de manobras que tentam te levar para o lado do bem ou do mal, das trevas ou da luz? É você que toma as suas decisões. Mas eu quero até pedir, eu não sei o que o louvor decidiu, mas eu quero pedir, Igor, do lugar. Sabe por quê? Não há outro lugar que você possa estar. Talvez você já buscou por vários lugares, mas aqui, na presença de Jesus, é o único lugar que você deveria estar. As pessoas que saem da presença de Jesus lutam por uma causa que não tem um fundamento real e sincero. Mas aqueles que olham para Jesus, aqueles que olham para a Bíblia Sagrada, eles têm uma causa justa para lutar e viver todos os dias, a ponto de, se preciso for, morrer por causa deste nome chamado Jesus.